Embora já fosse final de tarde em Chicago, o tráfego nesse trecho da rodovia ainda estava pesado. Um sem-teto sentado em um banco perto de uma casa abandonada notou esse carro estranho de longe. Era um Chevrolet, estava fazendo zigue-zague pelas ruas, quase batendo, e então até o mendigo percebeu que havia algo errado com o motorista. Finalmente, o motorista conseguiu recuperar o controle do carro e parou em frente ao prédio em ruínas, onde morava há 3 anos um sem-teto chamado Chris. Só então, o homem mal vestido percebeu que o motorista do Chevrolet era uma jovem. Por algum motivo que o mendigo ainda não conhecia, a estranha estava com uma expressão de dor e sofrimento congelada em seu rosto. Percebendo que a mulher provavelmente precisava de ajuda, Chris rapidamente pulou do banco trêmulo e correu para o carro. Mas quando ele abriu a porta, uma imagem chocante apareceu diante dos seus olhos. O fato era que a mulher sentada ao volante estava grávida e, ao julgar pelos gemidos, poderia dar à luz a qualquer minuto. "Minha querida, não tenha medo, eu vou te ajudar", o mendigo sussurrou, jogando para trás o assento, ajudando a jovem a deitar. "Quem é você? O que você está fazendo?" A mulher exclamou, chorando de dor. O homem riu em resposta e disse baixinho: "Você não deveria estar falando agora. O que você precisa fazer é empurrar. Acredite em mim, eu sei o que estou fazendo. Vamos lá. Não se distraia e concentre-se nas suas contrações." Felizmente, a mulher em trabalho de parto não teve tempo para se preocupar se o mendigo estava certo, e assim ela simplesmente aceitou suas palavras como um guia para a ação. Chris não perdeu tempo e trouxe a água morna da casa em uma tigela pequena e uma garrafa aberta de uísque. "Aqui, tome um gole disso. Fará você se sentir melhor." "Desculpa, eu não tenho mais nada para oferecer para você", disse o homem e entregou a garrafa para a estranha. A mulher estava exausta pela dor e contrações, então ela só olhou para Chris e tomou um gole. Naquele momento, a sua cabeça ficou um pouco nebulosa e um calor agradável se espalhou por todo o seu corpo, o que lhe deu um alívio momentâneo. É claro que Rebecca já tinha bebido álcool em sua vida, mas nunca teve tanto efeito quanto naquela hora. Gradualmente, a mulher se viu como em um sonho dentro do carro, ouvindo a voz de Chris que deu, claro, instruções do que ela precisava fazer a seguir. A próxima coisa que Rebecca se lembrou foi acordar na sala de Chris, quando o sol de meio-dia finalmente penetrou em sua residência destruída. Olhando ao redor, a mulher fez uma careta para a dor de cabeça que perfurou a sua cabeça. "Onde eu estou? Como eu cheguei aqui?" Rebecca pensou, desesperadamente tentando lembrar de alguma coisa. Os pensamentos da mulher foram interrompidos pelo rangido da porta se abrindo. Levantando a cabeça, Rebecca viu um homem segurando seu bebê nos braços, envolto a um pano limpo. "Você deu à luz a um lindo menino, e um bem grande, 6 quilos pelo menos", o homem disse com um sorriso. Foi só agora que Rebecca se lembrou dos acontecimentos da noite anterior e o que ela havia experimentado no caminho para o hospital que ela nunca chegou. Rebecca acordou e fechou os olhos de vergonha ao perceber que apenas algumas horas atrás esse homem havia dado à luz ao seu bebê. Chris sorriu compreensivamente e, se aproximando, entregou o bebê para a nova mãe. Enquanto isso, o homem não sentiu nenhum constrangimento ao ver o corpo seminu de Rebecca, que estava parcialmente coberto por um velho cobertor. "Você me viu nua ontem? Vergonha de você. E como você sabe se deu à luz ao bebê corretamente? E se o meu bebê crescer deficiente por causa de suas complicações no parto?" Rebecca disse, chamando a atenção dele. "Não se preocupe, senhora, acredite em mim. Sabia perfeitamente o que eu estava fazendo." Chris respondeu em um tom que não quebrou objeções. Tal confiança foi em parte causada por uma grande dose de álcool que ele já havia bebido pela manhã, e em parte pelo fato de Chris ter dado à luz a muitos bebês em seu passado. É claro que o homem estava extremamente relutante em pensar naquele período de sua vida, e só graças ao puro acaso que ele foi lembrado disso. Provavelmente foi todo o álcool que o homem havia consumido que o fez contar a Rebecca toda a verdade sobre si mesmo. O fato é que há 5 anos Chris era um famoso ginecologista que, para agendar uma consulta com ele, era muito difícil de tantas pacientes. A vida do talentoso médico estava planejada por muitos anos e parecia que nada poderia interferir nesse plano. Naquela época, Chris já era casado e até ia ser pai em breve. Infelizmente não foi possível devido a um terrível acidente de carro que tirou a vida de sua esposa e seu filho não nascido.
Os sonhos brilhantes do talentoso médico não estavam destinados a se tornar realidade. A dor de Chris pela perda de seus entes queridos acabou sendo tão grande que o famoso ginecologista não conseguiu encontrar nada melhor do que buscar consolo no fundo de uma garrafa de uísque. Portanto, estar constantemente bêbado não apenas destruiu a sua carreira em apenas alguns meses, mas também perdeu o respeito de seus colegas, que lhe levou a vários anos de trabalho duro para ganhar. Tendo perdido seu emprego, o talentoso especialista hipotecou sua casa que ele herdou de seus pais falecidos. O dinheiro foi suficiente para cerca de 6 meses de vida cheio de intoxicação alcoólica, após o qual Chris acabou na rua. É claro que o ex-médico não começou implorando por erros e fazendo o seu melhor para ganhar a vida, coletando recipientes de vidro, sucatas de metal e papelão. Tendo recebido um golpe tão duro do destino, o homem não achava que ele teria a chance de praticar a medicina novamente. No entanto, em que terminou de contar a sua triste história, a garrafa na mão de Chris já estava vazia e seus olhos estavam cheios de lágrimas amargas. "Me perdoe, por favor. Eu não tinha ideia do que você teve que passar", Rebecca murmurou, gaguejando a cada palavra. "Não se preocupe com isso. O que aconteceu já passou. E nada pode ser mudado. Mas me conta uma coisa, como você acabou dirigindo um carro tão longe bem na hora do seu parto?", o ex-médico disse. "O que seu marido estava pensando? Ele não poderia ter te levado?", Chris perguntou. Ouvindo as palavras do mendigo, Rebecca de repente fez um som estranho de fungar e então caiu em lágrimas amargas. A jovem enxugou as lágrimas e explicou que nunca teve um marido, e o pai de seu filho era um colega de trabalho que a deixou depois de morar juntos depois de alguns meses. Breno era um jovem orientado para ter uma carreira sólida, que não se importava com mais nada além de se tornar chefe da empresa um dia. Portanto, quando 2 anos antes uma nova funcionária entrou no escritório, ele não prestou absolutamente nenhuma atenção a ela, que no caso era Rebecca. Ela havia estudado em uma das melhores universidades de Chicago. No início, ela não se destacou entre os outros funcionários da empresa comercial que todos sonhavam em obter um aumento e poder pagar férias nas praias quentes de Miami. No entanto, quando aconteceu que, além de seu diploma em economia, Rebecca também sabia 3 idiomas, um dos quais era chinês, e deixou claro para todos no escritório que eles tinham um novo talento entre os colegas. Depois de apenas 6 meses na empresa, Rebecca passou de uma funcionária comum a vice-diretora, o que imediatamente atraiu a atenção do astuto Breno. "Essa é minha chance, tenho certeza que não será difícil fazer essa idiota ficar apaixonada por mim. E então, ela definitivamente vai me ajudar a conseguir o cargo de diretor", pensou o Breno, que se acreditava ser o homem mais bonito do escritório. Infelizmente, Rebecca era uma jovem bastante ingênua na época, e, portanto, ela quase imediatamente se apaixonou pelos encantos do homem experiente. A mulher solitária de 30 anos pensou que finalmente havia encontrado seu verdadeiro amor, com o qual havia sonhado por tantos anos. Depois de morar com Rebecca, Breno começou a insinuar que eles deveriam se casar, esperando que tal união o ajudasse a avançar em sua carreira. Os jovens viveram juntos por cerca de 1 ano. Antes de Rebecca perceber o que o seu namorado realmente queria dela, seu relacionamento duraria muito mais se o conselho de administração não tivesse aprovado a candidatura de Rebecca para o cargo de chefe da empresa. Breno simplesmente não podia aceitar esse fato. Portanto, fez de tudo ao seu alcance para evitar que sua namorada não tivesse sucesso em seu novo cargo. Por algum motivo, Breno sentiu que se ele sabotasse Rebecca, ele poderia de alguma forma conseguir uma melhor posição para si mesmo, ou pelo menos subir na carreira. No entanto, ao contrário dos planos antiéticos de Breno, isso só levou a uma briga com Rebecca e sua demissão da empresa. E como se viu, ele provou ser um funcionário muito ruim. Ademais, apenas 1 mês após o rompimento entre eles, Rebecca descobriu que estava grávida. A notícia surpreendeu tanto a jovem que ela não conseguiu aceitar isso por vários dias. É claro que fazer um aborto estava fora de questão para Rebecca. Então, ela sabia que teria esse bebê, não importa o que acontecesse. Como a futura mãe continuou a gerir a empresa, mesmo nas últimas fases da gravidez, acabou por ter contrações enquanto conduzia o seu carro. Foi apenas uma coincidência feliz que isso aconteceu,
quando o sem-abrigo estava por perto e logo ele, um dos melhores especialistas na área de ginecologia e obstetricia. Esta casa, como você deve ter notado, não é o melhor lugar para um bebezinho. Chris notou com um suspiro triste que ele não precisava se repetir porque Rebecca já estava se sentindo desconfortável naquela casa antes mesmo de Chris mencioná-la. Obrigado, senhor. A mulher se despediu sorrindo docentemente para o seu salvador. Chris apenas assinou com a mão em resposta e olhou ao redor de sua casa sombria em busca de outra garrafa de uísque. O homem estava um pouco envergonhado pelo fato de que, sendo um especialista talentoso, ele tinha se rebaixado tanto a ponto de morar em uma casa abandonada e comer tudo que achava no lixo ou que davam para ele. Eu tenho apenas 40 anos, Chris resmungou, olhando para o seu reflexo no espelho, onde ele viu um velho com uma garrafa na mão. É claro que o ex-ginecologista não poderia saber naquele momento que Rebecca só podia pensar sobre seu cavalheiro de armadura brilhante e sua história de vida. O fato é que o pediatra que examinou o recém-nascido na chegada da mulher ao hospital notou o alto profissionalismo da pessoa que fez o parto. Lágrimas brotaram dos olhos de Rebecca ao se lembrar da desconfiança dela para o ginecologista sem teto. 3 meses se passaram rapidamente. Chris continuou morando na casa abandonada na rua principal e continuou ganhando a vida fazendo coletas recicláveis. Imagine sua surpresa quando ela viu o familiar Chevrolet parar na frente de sua casa. Atrás do volante estava a Rebecca, juntamente com seu bebê na cadeirinha ao lado. "Oh, você finalmente veio me visitar e trouxe o carinha com você. Qual é o nome dele?" O homem perguntou alegremente. "Eu o chamei de Chris em sua homenagem. Aqui, eu quero que você dê uma olhada nessas fotos." Rebecca respondeu e entregou um envelope para o sem-teto. Chris levantou a sobrancelha em surpresa, então cuidadosamente abriu o envelope. Haviam várias fotos, dentro das quais retratava um de 2 edifícios históricos que se assemelhava vagamente a uma instalação médica. "Esse é o seu novo local de trabalho, Sr. Chris. Eu comprei esse edifício para você e ainda consegui arranjar todo o equipamento necessário para o futuro centro de obstetricia e ginecologia." Rebecca olhou para o homem e naquele momento lágrimas brotaram nos olhos de Chris, enquanto elas corriam pelo rosto, tendo escutado a notícia de que poderia voltar ao trabalho. "Eu sou um sem-abrigo com problemas de bebida", o homem gaguejou chorando. Mas Rebecca cobriu a boca do homem com a mão. "Não, você não é mais um sem-abrigo. Pode ficar comigo por enquanto." A jovem sentou-se a sorrir e fez um gesto para o homem entrar no carro. Chris pensou, mas claramente não tinha uma opção mais adequada e então aceitou a oferta de Rebecca. Levou 2 semanas para Chris voltar à vida normal e durante esse tempo, o homem barbudo foi para um salão de beleza dar um trato, parou de beber e a sincera surpresa de Rebecca fez Chris mudar definitivamente de vida. Agora era um homem atraente de cerca de 40 anos que tinha alguns cabelos grisalhos nas têmporas, que lembravam a vida dura do homem. "Você está sendo muito melhor agora. Se parece com o chefe de uma clínica", Rebecca disse com um sorriso. No fundo, ela imediatamente gostou de Chris desde o primeiro momento. Rebecca ainda não imaginava, mas esses sentimentos eram mútuos, e o que ela também não imaginava era que cerca de 6 meses depois que Chris a ajudou a dar à luz a seu filho, ele mais tarde a pediria em casamento. Ao contrário de seu primeiro encontro, o homem não era mais sem teto ou pobre, mas era chefe de uma proeminente clínica pré-natal, além de ser famoso por muito além das fronteiras do estado. Criando um filho que levava seu nome, Chris finalmente encontrou a felicidade da família com a qual havia sonhado por todos esses anos, enquanto Rebecca começou a sugerir ao marido que seria bom ter o outro filho que, de acordo com a tradição familiar, também deveria ser entregue pelo pai.